pagar a dívida delas. Tem que pagar, tem que pagar. Concordo com você que tem que pagar. Agora, o que elas devem, Nazareno, se todas elas pagassem, não dava nem para cobrir metade do déficit. Por quê? Porque a maior parte delas estão à falência. É o caso de empresas aéreas, 82% das empresas são ativas. Não dá nem 150 milhões, Boulos, para recuperar. 82% são ativas. Mas não dá para recuperar nem 150 milhões. Mas há um simbolismo. Não dá para recuperar nem 150 milhões. Concordo com você que elas deveriam pagar, mas boa parte delas já foram à falência e o total não dá para recuperar exatamente por isso. 82% ativa, vai ver o cadastro da Receita. Há um simbolismo e a gente precisa fazer essa cobrança. Sonegar também tá errado, tá? Isso. Assim como desviar dinheiro público também tá errado. Opa, sonegar tá errado? Tá errado. Sonegar tá errado, desviar um ponto de convergência aqui. Tá errado. Então temos que começar a cobrar dessas empresas. Você tá falando tanto em déficit. Concordo com você. Agora se elas pagarem tudo, a gente não vai conseguir recuperar. 500 bilhões por ano é o que se deixa de arrecadar com sonegação. 3 vezes o dito déficit da Previdência. Boulos, por que vocês não falam disso? Só ficam falando de reforma da Previdência. Se todas as empresas pagarem o que devem, não paga nem metade do déficit. Governo? Não paga Faça o mutirão nem metade da Receita Federal. Eu não defendo o governo Bolsonaro. Eu sou coerente com o que é bom e o que é ruim eu critico, como eu fiz aqui desde o início do programa. Eu não vi você criticar nada do Bolsonaro. Você não pode me associar ao governo Bolsonaro. Você se associou? Não, não me associei. Tá? Apenas disse que o Partido Novo fechou questão de ordem com a reforma da Previdência, que é uma das nossas bandeiras de campanha. Então a gente precisa, Nazareno, desmistificar essas mentiras, essas fake news que são propagadas, tá? Principalmente com relação a essa dívida das grandes empresas. E com relação, acho que falaram aí de DRU, né? Acho que falaram aí de DRU. Por mais que a gente tente fazer uma reforma com relação a isso daí, vai existir déficit em outras áreas. Então a gente vai ter que fazer, caso a gente não mantenha a desvinculação da receita, a gente vai ter que fazer reforma na educação, na saúde e na segurança, porque as outras áreas vão entrar em crise. Então a gente precisa, quando vai debater a reforma da Previdência, pensar em todos esses reflexos que ela eventualmente poderá gerar em outras áreas. Vamos tentar identificar para o ouvinte as posições claras dos dois debatedores. Quais os pontos fortes e pontos fracos de uma reforma da Previdência que o país necessita, Boulos? Vamos lá. E depois você, Rodrigo. Vamos lá. 2 minutos para cada um. Então, primeiro, né, a Previdência Pública, ela não tem que ser vista como vilã. Você sabe, Nazareno, 70% dos municípios do Brasil têm como principal fonte de movimentação econômica benefícios previdenciários e aposentadoria. Se você cortar isso, além da crueldade social, você vai estar dando um tiro no pé econômico. Estava conversando com um governador de estado outro dia aqui do Nordeste, que me disse o seguinte, que encontrou um prefeito da base bolsonarista que disse para ele, se aprovar essa reforma, na minha cidade não se vende mais 2 quilos de carne. Ou seja, tem um impacto econômico da Previdência. Previdência não tem que ser considerada, assim como a saúde, eu não vejo ninguém falando déficit da saúde, déficit da educação, é um investimento necessário para o povo brasileiro. Assim como a Previdência para garantir a aposentadoria digna, também o é. O que nós temos que discutir são as fontes de financiamento. E aí, isso passa por uma reforma tributária profunda, que faça rico começar a pagar imposto. Banqueiro no Brasil é tratado a pão de ló, não paga nada, sonega, vai para paraíso fiscal, né? Essa turma não paga nem IPVA de jatinho e helicóptero que tem. Enquanto quem tem um carro velho aqui em Fortaleza, se não pagar IPVA, a polícia leva para o pátio. Essa é a realidade. Tem que fazer reforma tributária e cobrar as grandes empresas os privilégios de verdade, que esses não são cobrados e não estão sendo mexidos. Eu concordo inteiramente que você tem que fazer com que superaposentadoria de parlamentar, de desembargador, de cúpula do judiciário e do legislativo acabe. Isso tem que ser feito. Agora, o governo Bolsonaro não está fazendo isso com a proposta da reforma, né? Mais que isso, onde está talvez a fonte dos principais privilégios, que é entre os militares, está dando mais benesse, porque tem 8 ministros militares, né? Porque é um governo que está rendido a isso. Então, a proposta que nós temos é tratar a Previdência Pública como essencial para a sociedade brasileira, para a economia brasileira e encontrar as formas de sustentá-la. Sustentar a Previdência Pública passa por acabar com bolsa empresário, com esculhambação de dinheiro que deixa de ser pago para o Estado pelo grande empresariado, pelo poder econômico, investir na formalização da economia que faça com que a Previdência seja sustentada, né? E, ao mesmo tempo, propor não uma reforma da Previdência, mas uma reforma tributária que dê as condições do Estado brasileiro arrecadar de forma justa. É isso que está em jogo, é isso que precisa ser feito no nosso país, para que a gente possa não só equilibrar
o investimento em previdência, mas em educação, em saúde, em todas as áreas. Ok, Boulos. A reforma tributária já está, inclusive, em andamento em Brasília. Não há um projeto de simplificação, tá? Inclusive com criação de imposto único. Mas acho que primeiro tem que ser a reforma da Previdência. Ponto positivo que ela faz a justiça social, Nazareno. Hoje, a maior parte da Previdência vai para os mais ricos, né? E com a nova reforma, a proposta apresentada pelo governo, vai pagar mais quem ganha mais e vai pagar menos quem ganha menos. Então acho que a gente tem que partir desse princípio, tá? Outros pontos que eu considero muito importantes para a questão da Previdência é o aumento da idade mínima, tá? A expectativa da população, ela aumentou, certo? A gente precisa, inclusive, utilizar isso aí como parâmetro para que seja a expectativa de vida da população, para que ela seja variada com base nisso daí. Eu acho que ela combate, sim, os privilégios dos políticos. Como eu falei anteriormente, a gente está vendo em Brasília que quem mais faz lobby contra a reforma são exatamente a alta cúpula do funcionalismo público. Tá? Eu tenho um respeito muito grande pelos servidores públicos, mas a gente tem que se colocar no mesmo barco. Todo mundo vai ter que cortar na carne para que a gente tenha uma reforma da Previdência aprovada, para que ela seja sustentável a longo prazo e o nosso país volte ao rumo do crescimento. Então não adianta a gente estar aqui defendendo a favor de uma classe, em detrimento da outra. Não, todo mundo está no mesmo barco, a gente precisa se juntar, cortar na própria carne. A reforma é necessária, mas tem seus defeitos, ou não tem seus defeitos? Ela tem seus defeitos, acho que tudo precisa ser... O que é que precisa ser corrigido? Eu acho que, por exemplo, a gente precisa aumentar o debate em torno do BPC. Tá? O Boulos falou que vai diminuir aqui o valor do benefício, mas em contrapartida vai diminuir também a idade mínima, né? Se a gente for fazer um comparativo, não vai ter tanta diferença assim no final. Outra coisa interessante que o BPC, apenas aqui no Brasil e na Venezuela, é que o benefício é atrelado ao salário mínimo, né? Só aqui no Brasil e na Venezuela, em países do resto do mundo não, é um percentual do salário mínimo. Então acho que a gente precisa ampliar o debate em torno disso daí, até para que a população entenda. Tá? A população brasileira, de regra geral, ela carece muito de educação financeira, de conhecimento básico. Então a gente precisa estar esclarecendo isso para a população. Sem terrorismo, sem alarde, como a oposição está querendo dizer, oposição por oposição. Porque ela sabe, viu, Nazareno, que se a reforma for aprovada, o Brasil vai voltar ao rumo do crescimento e dificilmente ela volta ao poder em 2022. Boulos, por que as esquerdas não mexeram nas aposentadorias dos privilégios? Olha, essa é uma crítica que tem que ser feita aos governos que estiveram, eu não participei deles, né, de não ter mexido na cúpula dos poderes. Eu não aceito demonização de funcionário público. Isso é coisa de quem quer acabar com o serviço público. Eu não acho que um gari contratado é privilegiado, que um auxiliar de enfermagem é privilegiado, que um professor como eu é privilegiado. Não acho, né? Eu acho que tem que separar o joio do trigo e as cúpulas do judiciário. Só que você comparou mal, você não é um privilegiado. O professor não é privilegiado mas é disso nesse que eu tô país. falando. Mas o debate que está sendo feito pelo governo é querer colocar funcionário público, servidor público como privilegiado. Né? E não é. Não é privilegiado. Você tem uma pequena cúpula e essa exatamente não está sendo tocada e mexida. Não é? Como não foi. Os militares cito aqui novamente como exemplo. Né? Então, aposentadoria de parlamentares, sabe o que eu acho que é a grande questão, Nazareno? Diga. A grande questão é a gente discutir o financiamento de política pública no Estado brasileiro. Porque venderam uma ideia. Olha, faz a reforma da Previdência que vai vir um maná de investimentos estrangeiros. Os bancos vão falar a mesma coisa na PEC do congelamento de gastos por 20 anos. Veio? Nada. Falar a mesma coisa na reforma trabalhista. O custo do trabalho é muito caro. Ataque os direitos do trabalhador, que vai vir e o crescimento virá. Veio? Nada. É o mesmo discurso falso, que não funcionou em nenhum lugar do mundo, de que mais cortes vai gerar, por alguma magia sobrenatural, algum tipo de investimento que vai gerar emprego para as pessoas. Nenhum país do mundo saiu de crise sem investimento público. Sem investimento do Estado. Veja como os Estados Unidos, que não é bolivariano nem comunista, saiu da crise em 2008 com investimento público. É isso que precisa ser retomado no Brasil. A capacidade do Estado de intervir. E como que vai fazer esse investimento? Eu queria saber então, como é que o Brasil está saindo da crise. Tirando dos que saindo, rapaz. 1% de PIB está saindo. Como é que está saindo da crise? Saindo de crise onde? 1% Quer dizer então que a ajuste fiscal... O trabalhador que está desempregado e recebendo ajuste fiscal não traz ouvidos, credibilidade para novos investimentos? Né? Mas que credibilidade onde? É óbvio que traz, Boulos. Nem o FMI concorda mais com isso. É claro que traz credibilidade. Equilíbrio nas contas públicas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só para concluir o raciocínio, Nazareno. Por favor.
é preciso retomar investimento público, né? Isso se faz com reforma tributária, isso se faz com justiça tributária. Não para simplificar apenas. Simplificar é necessário, mas é preciso ter justiça. Quem tem mais tem que pagar mais. Eu queria saber de onde é que ele vai tirar esse dinheiro. Paga menos. É uma boa pergunta. Acabei de te dizer, meu Mas, cara. enfim... Tirar do Amoedo, taxar a Não, fortuna do Amoedo. 400 milhões. Vocês de quem produz é fácil. É fácil, né? Enquanto o governo gasta tudo irresponsavelmente. Rodrigo Nobre.